presença, Pai. Nós pedimos, Espírito Santo, que aquilo que o Senhor quer derramar nas nossas vidas nessa noite, que venha fluir, que Ele venha se render totalmente, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Enche, Pai, o Teu Filho com a Tua unção, enche com a Tua palavra, enche com o Teu poder, que essa palavra que vem da boca do Teu Filho hoje venha como uma flecha ardente aos nossos corações, e que ela venha dar frutos em nome de Jesus, Pai. Assim nós te agradecemos. Amém, igreja, paz do Senhor. Como que Deus é maravilhoso, né? O Espírito Santo de Deus nos acolhe, nos dá um conforto. Que eu vinha pensando, vamos agradecer, pedir, né, que o discernimento, que o Espírito Santo nos encha para que nós sumamos daqui e que transpareça apenas a palavra do Senhor. E a pastora vem aqui e já me faz esse acolhimento, né? Já faz esse direcionamento, que o Espírito Santo sempre nos direciona, né? Ele sempre nos dá essa paz, Senhor. E agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez, tendo, né, a oportunidade de falar com vocês, trazer a palavra do Senhor. É um desafio que às vezes dá um friozinho na barriga, mas é um frio bom, que a gente reforça o nosso temor, a nossa responsabilidade, né? Que a gente vai se aprofundando na palavra do Senhor, que faz com que a gente esteja cada dia mais presente, né? Junto a Ele, glorificando, adorando, né? Então, essa oportunidade é maravilhosa. E às vezes eu me pergunto, né, por que eu tive essa oportunidade de estar aqui, né, de tantas pessoas, né? O apóstolo às vezes olha e fala, Léo, vamos trazer uma palavra. E aí a gente fica muito agradecido por estar aqui, conseguindo produzir frutos, né, em relação ao que Jesus nos colocou como os ramos das videiras, né? Então, assim, nada mais justo do que eu falar sobre a minha vivência, meu caminhar, né, o meu chamado e sobre o que eu estou vivendo em relação à espiritualidade, à igreja, o meu contato com Deus, com Jesus, Espírito Santo, né, para que a gente pudesse ministrar uma palavra. Porque minha caminhada, ela foi lenta aos meus olhos. Grande parte eu entendo pela dureza do meu coração, né? Talvez por questões de raciocínio, pensamentos, né? Colocar mesmo em prova, querer fisicamente ter a palavra do Senhor revelada através de sons, imagens ou feitos, né? E em 2016, quando me batizei e aceitei a Jesus Cristo, eu percebi que a minha caminhada estava progredindo, né? Porque eu sei que desde pequeno, né, na minha casa, na minha família, a gente sempre ouviu falar de Deus e Jesus Cristo, né? Eu acho que isso é no lar, é comum no lar no brasileiro, né? Ter citações de trechos, de falar quem é, de ter o temor, mas a gente não vive, né? Não vivia dessa forma em relação ao conhecimento, aprofundar, né? Se eu for fazer um comparativo, se eu entrasse nas águas de calça jeans, irmão, eu acho que eu não molharia a barra da minha calça, da minha calça, de tão raso, de tão imaturo em relação a ouvir dizer de Deus e Jesus Cristo, né? E hoje eu estou aqui contemplando, conseguindo estar aqui à frente, né? Sendo mais um instrumento em relação à igreja, ao apóstolo, os pastores daqui. Então eu fui pensando, imaginando sobre esse meu caminhar, sobre, né, essa minha vontade em querer me aprofundar, de querer molhar a barra da minha calça jeans, né, e não ficar só na superfície. Então o Espírito Santo trouxe para mim justamente falar cronologicamente de como que eu vou seguindo e o que eu venho percebendo em relação ao meu chamado, né? Então, para quem puder ir abrindo a Bíblia, lá em João 5:16, é o que eu gostaria da gente começar para ministrar essa palavra, agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade mais uma vez. E uma coisa que me chamava a atenção, irmãos, é que sempre ouvia falar de Deus, em alguns momentos a gente ouvia falar de Jesus Cristo, né, e o Espírito Santo, o triuno, né, a gente não ouvia dizer, que é um dos objetivos que eu tenho hoje para que a gente alcance e comece a falar sobre as questões do Espírito Santo, né? E nessa minha caminhada
imatura, né? Nem molhando a minha barra da calça jeans, eu falei assim, como que eu cheguei até aqui? Né? Por que eu estou aqui? Porque tem um monte de gente que não está presente, pode estar em um bar, pode estar num shopping, pode estar em algum lugar, mas a gente está aqui como igreja, né? Como uma unidade, assim como eu também estou aqui. E eu pensei, será que foi escolha minha? Né? Será que eu estou aqui por minha vontade? Se a gente for pensar racionalmente, se a gente não se prepara para estar aqui, né, a gente provavelmente teríamos dificuldade para presencialmente, como ser humano em carne, estar aqui. Mas aí, se a gente for ler, e é isso que eu quero que a gente reflita, né? João 5,19. 5,16, desculpa. 5,16, gente. É só voltar um pouquinho. João 5,16 diz assim. A minha Bíblia é a versão da Nova Tradução, né? Então talvez destoe um pouquinho. Essa aqui. Oi? A minha NTH. Talvez destoe um pouquinho, mas vamos lá. Lá em João 5,16 ele diz assim, ó. Só um minutinho. Opa, peraí. É 15, gente, desculpa. Deixa eu só voltar aqui, um segundinho. Deixa eu ver aqui se está certo agora. Isso, agora está certinho, é 15. Vamos mais para frente um pouquinho. É João 15,16. Não foram vocês, amém? Confundi vocês um pouquinho, mas é 15,16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem frutos, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, Deus está falando aqui, Jesus está falando aqui conosco. Não foram vocês que me escolheram. Né? Então, a gente já foi escolhido. Pelo contrário, fui eu quem vou escolher para que vão e deem frutos. Né? O que eu entendo sobre ter frutos? Na minha caminhada, era sentar, ir à igreja, prestar atenção, ler os trechos, os versículos, né? E quanto mais eu ia me aprofundando, eu falei assim, não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que entender mais, né? Então, nesse trecho, eu entendo o porquê que nós estamos aqui, como uma igreja, né? Como uma representação, para que a gente possa, então, saber que fomos escolhidos e para que a gente dê frutos, né? E a gente voltar um pouquinho lá no versículo 5, a gente entende o que Jesus diz em relação a esses frutos, né? Que ele faz assim, ó, no 15, versículo 5, voltando um pouquinho. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Né? Continuando. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em você, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, né? E assim mostram quem são meus discípulos. Então, quando a gente está com Deus, com Cristo, e a gente busca produzir esses frutos, eu entendo que a gente está começando sim a fluir, abrir nossos corações para que a gente possa receber verdadeiramente aquilo que Deus, né, nos chamou, né, no nosso chamado, a forma com que Ele nos escolheu. Então, quando coloca aqui, né, na minha vida, que eu preciso produzir frutos, isso para mim é algo tão verdadeiro que eu abri o meu coração para que aqueles frutos que Deus pede para a gente, né, produzir, né, tenham um efeito. E aí vinha um questionamento na minha cabeça: como que eu vou perceber? Né? Como que isso tudo está direcionado à minha pessoa? Né? Então, abrir o coração, começar a produzir os frutos, eu entendo que foi o começo,
né, da minha caminhada. E aí a gente pode ler, vocês podem abrir aí, por favor, em 16:13, João 16:13, que para mim foi o que mudou, foi um marco, uma virada em relação ao meu entendimento, né? Lá em João 16:13, diz assim: vamos começar um pouquinho antes? Vamos começar lá no 9, lá no 16:9. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. No 12. Ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. E o 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho a dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Então, o que eu entendo quando eu, lá numa igreja, lá em Paracatu, ajoelhado, percebi que a presença do Espírito Santo é o que me conforta, é o que me abraça, é o que me traz, é o que limpa meus ouvidos, é o que limpa minha mente, né? Que ele, através, né, da morte, que Jesus trouxe, né, a gente está vivendo a graça, né, em poder conectar, conversar com Deus, né, diretamente, e ele trazer a revelação, trazer a, a forma de nos comunicarmos, né, com ele, foi o que para mim fez a maior diferença em relação à minha caminhada. Então, quando ele me trouxe, né, essa palavra, justamente eu vi que eu estou começando a estar, né, nesse momento um pouco mais profundo, dedicado, temente, né, tentando não com a interpretação do homem, né, mas com o ser espiritual, seguir os direcionamentos, porque o Espírito Santo é presente. Ele está aqui. Jesus ordenou, ele está presente em nós, então a gente sabe que a forma de agir dele, né, é espiritual. Então, dentro desse contexto, se a gente puder abrir, 1 Coríntios, 2:10. Antes eu ficava na igreja, quando tinha a escola bíblica, né? Que aí o pastor descia para ficar ali meio que numa rodinha perto da gente, conversando. Às vezes eu saía da igreja e falei, nossa, ainda bem que o pastor não me perguntou nada, ainda bem que ele não me fez nenhum questionamento. E hoje em dia eu vejo ao contrário, né? Quando eu estou aqui à frente, quando o apóstolo pergunta para a gente, né? Eu vejo assim, cara, como que é bom eu estar aqui, porque eu posso servir, posso me dedicar mais, eu consigo ler e ir atrás, né? Para que isso seja cada dia mais verdade, né? Então esse aprofundamento muda o nosso pensamento, né, em relação àquele pensamento de, vão falar que eu não sei, que eu não li direito, que eu fiz uma interpretação errada. Hoje não. Eu vejo que isso daqui, dentro do meu coração, faz sentido, e isso eu acho que é o que move, né? Para que a gente se dedique cada dia mais. Vamos lá, Coríntios 2:10. Esse capítulo e esse versículo, eu gostaria de ler para que a gente possa entender algumas das formas, né, em que o Espírito Santo, né, vem conversando com a gente, ou trazendo alguma forma, né, de diálogo, de confirmação, né, de acolhimento. Então, está escrito assim, ó, no 2:10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo,
até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece a tudo a respeito dele. Seguindo, estamos no 12. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Vamos ler de novo aqui esse 12, que eu achei muito importante. Ele não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando nós falamos, nós usamos as palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Então, nessa palavra aqui, fortalece o meu entendimento e uma confirmação, né, de anos de caminhada em relação a Deus. Essa mensagem é para mim. Deus, isso aqui, o Senhor está me direcionando. Esse propósito, está relacionado ao que o Senhor quer na minha vida. Primeiro, eu entendo que a vida toda, Deus esteve presente na minha vida, com a minha família, a gente sempre falando, entendendo o que é a questão do temor, mas eu poderia ter seguido outros caminhos. Em um período da minha vida, eu fiquei sem ir à igreja, pouco li a Bíblia, mas Deus já tinha me escolhido. Assim como ele disse lá em João 15, 16, ele já havia me escolhido. E a partir daí, ele foi trabalhando, não só comigo, com a minha família, com meus familiares, com a minha esposa, porque esse caminho já estava reservado. E eu não devo me orgulhar porque eu estou aqui hoje, e sim agradecer por ele ter me escolhido, ter me trazido, ter dado a oportunidade de eu entender o que é dar frutos, E essa caminhada pelo coração duro poderia ter sido menor? Poderia. Eu entendo que depois do batismo, em 6 meses, eu poderia estar ministrando uma primeira palavra, mas eu preferi escolher, pela dureza do coração, ser um servo rígido em relação à presença. Vou estar, vou ler, vou fazer o que o pastor ordenou, mas ali, no meio de todo mundo, congregando, e aí Jesus revela para mim fruto. Léo, vamos produzir. E aqui, na comunidade apostólica, eu entendi que Deus tem um propósito muito importante. Tempos atrás, eu não consigo precisar para vocês, mas a gente teve aqui uma quarta-feira, que nessa quarta-feira o apóstolo, juntamente com um outro apóstolo que veio de fora, conseguiram me revelar, acender em mim uma chama em relação à pregação, a pastorear, a cuidar de vidas, que é um chamado que inconscientemente eu acho que já estava guardado, que quando foi revelado, a gente cai em si. O Espírito Santo, quando a gente abre o coração, começa a trabalhar. E a gente seguir o que o Espírito Santo nos determina, que ele coloca no nosso coração, através do quê? Da palavra, da leitura, Saber que ele está aqui, nos revelando através de Cristo, eu entendo que nos permite quebrantar o nosso coração. Daí a importância de falar sobre o Espírito Santo, porque lá no começo eu disse que Jesus Cristo e Deus é uma palavra que a gente vê popularmente. Mas se a gente não tem o Espírito Santo de Deus, não reconhece a bondade, o amor, o cheiro, o abraço do Espírito Santo em nós, eu entendo que grande parte do que Deus escreveu aqui vai ficar raso, vai ficar numa superfície, a gente não vai deixar fluir, a gente não vai conseguir entender o nosso chamado, o nosso propósito, talvez os nossos frutos fiquem ali interrompidos no que Jesus disse em relação aos ramos da videira que não dê frutos.
que têm que ser cortados. Porém, ele coloca ser cortados e em outra forma aqui, né, da leitura seguindo, ele coloca como podados, né, porque podar a gente não está evitando, a gente não está tirando, a gente está preparando para que dê bons frutos, né? Então, quando a gente medita nessa palavra, faz uma reflexão sobre a caminhada, que é o que eu vivo hoje, né? Que quem vos fala aqui ainda bebe leite. Eu tenho que ser sincero, porque muitas das coisas que estão aqui para mim precisam de ser trabalhadas, estudadas, né? Não só no racional, mas espiritualmente também. E eu venho buscando isso para que todos esses, né, esses contextos em que o Espírito Santo vem nos revelando faça sentido e a gente amadureça. Porque eu sei que deixar de beber leite é uma opção, né? É mais fácil, nos traz afetos, nos traz lembranças, mas não nos permite amadurecer, né? E quando a gente é convidado, por exemplo, a vir aqui à frente, trazer uma palavra, falar sobre Deus, a gente está permitindo isso, né? Porque só com o leite, talvez a gente não conseguiria transmitir o que tem para ser dito, para ser falado. E através, acho que, da nossa vivência, do nosso testemunho em si, né? A gente consegue entender o quanto o Espírito Santo de Deus está disposto a nos abraçar, a nos guiar, e a gente precisa estar com esse coração aberto, né? Porque a vontade inicial de quando o apóstolo às vezes fala assim, Léo, vem trazer uma palavra, fala assim, deixa eu pensar. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Mas o coração enche, né, com esse agradecimento, porque a gente está aqui e a gente está produzindo. Então, a minha mensagem em relação a essas questões de Deus, né, de ser fiel, de estar presente, eu acho que foge um pouco do que a gente tem de teologia, de não só ler, entender, escrever, mas estar aberto espiritualmente para que o Espírito Santo fale de espíritos, né, entre o Espírito Santo e o Espírito, não carnal, né, se eu me faço entender dessa forma, para que a gente possa, assim, aprofundar e ter mais e mais frutos, né, em relação à palavra do Senhor. Espero não ter sido tão breve. A minha proposta era, né, falar um pouco mais, mas acho que a mensagem era essa, falar, né, desse amor em relação a Deus, a Jesus e a importância do Espírito Santo para a nossa vida. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Ousado, hein? Glória a Deus. Pregar sobre entendimento, sobre entender as coisas de Deus pelo Espírito, já me alegra muito. Já falei assim, filho bom, porque só do fato da pessoa entender que nós não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus, nós precisamos nos submeter ao Senhor, nos submeter ao pastoreio do Senhor. Deus, Ele tem trago esse entendimento constantemente. Os tempos são maus. Nós vivemos um tempo que ou a gente está no mundo, ou a gente está como Maria, trabalhando, ocupado, distraído com tantas coisas. E nós precisamos ter tempo de contemplação. E foi exatamente isso que o Léo trouxe essa noite. Nós precisamos estar com o nosso espírito habilitado para receber do nosso espírito aquilo que Deus quer falar conosco. Então abra o seu coração, passe tempo com Deus, medite. Meditar na palavra não é você pegar a Bíblia e ler 40 páginas. Às vezes você vai ficar ali 20 minutos num texto. Lê, volta, rabisca.
Eu tenho um hábito de rabiscar porque faz eu parar naquele textinho, eu olho, né? Eu faço olhinho, faço xizinho, coisinhas que talvez não tenha significado nenhum, mas é o momento que eu estou ali meditando. Eu convido você a fazer isso, a meditar na Escritura, a trazer esse entendimento ao teu coração, porque quando você já começa a pregar, a falar, a entender que não é de fato pelo Espírito do homem, mas de Deus, no homem, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Deus a gente não faz nada. Né? E o Léo foi muito feliz quando ele disse que a gente só vem para esse lugar por causa do Senhor. Né? A gente tem dois seres o tempo todo tentando nos convencer de algo. E um que a gente está o tempo todo matando. É Deus, o diabo e a carne. A gente fica o tempo todo matando a carne. Porque nessa chuvinha o cara queria estar em casa, comendo uma pipoca, né, vendo um filme, e a gente mata ela, diz, não, quem manda sou eu. Não é assim? E o Espírito de Deus está dizendo, vem filho, vem, 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 vem. Né? Que nessa noite você possa ir gerar esse entendimento no seu coração, de que não basta você só ir à igreja, não basta você só ler a Escritura, não basta você só ouvir um louvor. Eu acho engraçado que a maioria das pessoas dizem assim, não, eu gosto de ouvir louvor. Mas poucos são aqueles que dizem, eu gosto de ouvir pregação. Mas não é ouvir pregação, é ouvir mesmo. Parar e ouvir. Pastor, tudo isso é pecado? Não, não estou falando que é pecado. Mas que quando você pega e ouve uma mensagem, e você já começa a ter filtro no teu espírito para saber que aquilo é de Deus ou não é, uma música para saber se é de Deus ou não é. Quando você pega, às vezes você não tem tempo de ler a Bíblia, cara, vai ouvir a Bíblia. Eu gosto de ouvir ela, aquela Bíblia melódica. Não, eu não vou lembrar agora, mas ela é poética. É muito legal. Porque ali você vai entrando na mensagem, ouvindo. Lá está lá, melódica, mas não é melódica. É outro nome. A mensagem, lembrei. Bíblia, a mensagem. Porque quando você começa a ouvir, teu espírito vai se abrindo. Por quê? Porque você está se posicionando. Na sexta-feira nós trouxemos uma palavra. Viajamos no mundo do espírito. Mas era um versículo que Deus me deu naquele dia. E o texto era, humilhai-vos perante o Senhor. Humilhai-vos. Humilhai-vos. E se humilhar, irmão, não é você se sentir uma ameba. É você reconhecer que você precisa dele. De fato. E esse de fato tem uma distância de você simplesmente reconhecer. Porque eu posso chegar na igreja e dizer, eu preciso de Deus. Mas não ser real. Eu posso vir, posso falar, mas quando a coisa apertar, você corre. Por isso nós somos provados. Glória a Deus quando nós somos aprovados. Melhor do que ser provado é ser aprovado. Mas Deus, Ele está ali. A Bíblia diz que não lhes veio tentação superior a que você pode suportar. Por quê? Porque logo Ele dá o escape. Nós precisamos aproveitar o escape do Senhor. Dar vazão para o escape do Senhor. Eu tive oportunidades na minha vida de que eu ia fazer, meu coração já tinha pecado no meu coração, e de repente abria uma janela. Tocava o celular, alguém chamava, sabe essas coisas assim? E eu parava e dizia assim, Deus, você não é gente. Não é assim?
Porque Deus sabe as nossas forças. Eu lembro uma vez que eu estava com muita fé, todo endividado, e eu precisava vender um veículo para resolver a minha situação. Mas todo endividado. E eu não tinha nem para ir para o trabalho no outro dia. E naquele dia, eu estava perseverando um período já, resistindo, inabalável. E naquele dia eu vim no carro, quando eu parei o carro no estacionamento, eu ia chorar. Eu ia desabar. Quando eu fui desabar, a minha esposa bateu no vidro. Tudo bem? Eu regalei o olho. Tá. Sabe quando você é abatido em pleno voo? Engoli o choro. Subi a escada. Aí Deus falou comigo, quando eu estava subindo a escada. Eu não vou deixar você pecar. Amanhã, você vai vender o carro. Nítido como eu ouço a tua voz. De manhã me tocou o telefone. 3h55 da tarde, o dinheiro estava na minha conta. Porque o banco fecha às 16. Às 17 horas, 4h59, o cartório fechava às 5, o carro estava no nome da pessoa. Deus sabe as suas forças. Mas você tem perseverado em esperar no Senhor? Orado, testemunhado. Porque testemunhar é você dizer, eu estou forte. Eu estou esperando. Eu certamente verei o meu Senhor. Isso é esperar no Senhor. Amém? Coloca a sua mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, obrigado pela tua mente. Eu recebo mais da tua mente. Habilita o meu espírito com toda a sabedoria. Ilumina o meu espírito com a tua sabedoria, com teu conhecimento. Espírito da verdade. Diga, Espírito da verdade. Revela-te a mim. Revela-te a mim. Revela Jesus agora. Revela Jesus agora. Traga o conhecimento, os mistérios. Eu levo a minha mente em obediência à tua pessoa. Eu submeto a minha mente, o meu ser a ti. E eu declaro agora, tu és a verdade. Tu és a verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por ter enviado o teu Filho, o teu Espírito. Oh, Jesus, obrigado. Oh, obrigado, Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Em espírito, Rabacassou, Remene, Xarabacassou. Lamana, Sorene, Calabacere, Decai. Rabachou, Remene, Caras, Soremenei, Camanassou. Lamanai, Kemene, Rassou. Lemenei, Kamasui, Kamai, Chou, Demerei, Kas. Estou tirando hoje, mulher, este grito do teu coração. Estou tirando hoje a ansiedade, este choro, esta dor da tua alma. Labasui, Kemanai, Chou. Como Metiolate, tu saberás que eu sou Deus que cura teu coração e a tua alma. Arabassorebe Kamanassou. Não te acanha. Alai Temenei Kassou. Não tenha pressa. Oh, Ramanasui Kamanasherebenei. Dalabassoremenei Kamasui Kamai.
Sharai komenei kasedei. Shakadaso. Labasuinei kamasui kamai. Darabaso rabanashereberekai. Estou trazendo casamento. Lamai kominei kasi. Colocarei um buquê em tuas mãos. Tu verás as pétalas brancas. Darakasui kamasui. Dalamasui darashu kanaserei. Rabadakasui denekase dekanasoremenekai. Estou quebrando agora, rabakasui dekanasui dekai. Os empecilhos, xarabakasui dekas. Derei namasui kanamasorekai. Alabasui karassou. Ei namasui nekanasu. Alabasina rabasure nekasei. Estou pagando dívidas. Estou fazendo você respirar. Porque às vezes falta até a respiração. Às vezes a garganta trava. Rabacassou decai. Xarabasui decasu. Oh, lamanasi de canamassou de carabase de cas. Estou eu mudando, lamanacassou de caio. Locais de trabalho. Estou eu tirando de um lugar e colocando no outro. E neste lugar, tu verás o propósito na minha decasso e decai, que tenho na tua vida. Te colocarei em destaque. Mulher, tu saberás que eu sou contigo, porque estou te levando a este lugar de destaque. Te darei uma equipe. Dalai ku semenei kamasi decai. Rabasu ramanakaso. Teremeni kana shiride karabasi decai. Teremenei kamasure menekai. Homem, te chamarei para uma viagem. Tu entrará num carro e tu farás uma viagem. Tenho algo contigo naquele lugar, naquela terra. E tu saberás que eu sou contigo, porque eu tenho colocado moedas na tua mão. Mas digo, vou colocar ao ponto de transbordar e escapar pelas tuas mãos. Tenho visto o teu esforço. Tenho visto tu acordar de madrugada. Porque eu sou um Deus que te visito. Eu sou um Deus que conheço o teu coração. Labasui kamassoremenei kasei. Tu me pediste algo este ano. Tu fizeste um propósito comigo para este ano. E eu digo para ti, eu sou contigo. Eu sou Deus que dou medalhas. Eu sou Deus que premio. Labasui kamanasui dekasuri karabai. O atleta é aquele que se esforça, mas o premiado é aquele que se destaca. Estou vendo, estou te exaltando, estou te premiando. Rabakasui de kalai sholebenei. Labasui de kalabashou.
Estou desentupindo veias. Estou desentupindo veias. Xarabacasuire carabassou. Estou tocando em coluna. Rabalaca soremele carabaxerebelecas. Rabalaca suremene xarabacassou. Tem um convite novo para ti, mulher. Tu estás satisfeita, mas tem um convite novo. Estou abrindo uma porta nova em um local novo. Tu me pediste essa porta que você está. Mas tem uma oportunidade nova. Nova. Nova todas as coisas. Nova todas as coisas. Estou te adornando. Estou te adornando. Alabasui kamanasui decai. Acabou o tempo de olhar para o relógio. Acabou o tempo de olhar para o relógio. Riabadasui decalabase decai. Obrigado, Jesus. Eu vou recolher uma flor. Tu ouvirá a notícia de longe. Mas eu estou recolhendo a minha flor. Chegou o tempo de descansar. Urabalacerebedecas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pela tua palavra, Jesus. Obrigado, Jesus, pelas tuas promessas. Nós vamos perseverar em seguir ao Senhor. Nós vamos perseverar em seguir ao Senhor. Deus, eu vejo, Pai, um homem batendo o Senhor em uma porta, como se ele tivesse, meu Deus, tentando, meu Deus, fazer algo. E ele bate nessa porta e não dá certo, e ele bate nessa porta e não dá certo. Mas nós, nessa noite, entramos em guerra, Pai, por esta causa. Meu Deus, se são autorizações, meu Deus, se são favor, meu Deus, se é uma decisão judicial, eu não sei, mas Deus vai movendo agora, Pai, vai quebrando os desembaraços, estabelece o teu auxílio, a tua graça, quebra, meu Deus, os empecilhos, vá adiante, meu Deus, desses negócios. Queremos, ó Deus, nos alegrar, queremos glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, nos alegrar, meu Deus, com a alegria do teu filho. É tempo, Deus, de porta aberta, de favor estabelecido.
É tempo, ó Deus, de alvará. É tempo, ó Deus, de autorização. É tempo, ó Deus, de ver as coisas andando, Senhor. Labassuriekamas. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Sobe, ó Deus, um nível, Senhor, da unção profética, Pai, deste lugar. Usa, Senhor, os vasos neste lugar, Senhor. Usa em sonhos, usa em visão. Nós, Pai, estamos, ó Deus, te adorando. Estamos entregando o nosso coração a Ti. Labadacasoredecarabachei. Oh, rabadacasorebedecai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Amém? Perna dormiu ali, sangue todo lavado. Você que deseja ofertar, fique à vontade, se puder encerrar aqui. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos.